Hoje você vai ouvir dois causos que chegaram aqui no canal direto do povo do interior, e cada um mais cabuloso que o outro. O primeiro veio de Porto Ferreira, interior de São Paulo, onde um peixe apareceu no meio da missa e transformou a igreja num aquário abençoado. E o segundo, de Riacho das Almas, no Pernambuco, traz a história de um galo que previu uma enchente só no canto, um verdadeiro profeta de penas e crista em pé. Essas histórias foram enviadas por gente como você aí, que acompanha o canal e tem um caos incrível para contar. E agora eu quero saber, de que cidade você está assistindo? Deixa aí nos comentários, porque no próximo vídeo, quem sabe a história da sua terra não aparece por aqui também. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo até o fim, porque o que aconteceu depois do terceiro canto desse galo, nem padre, nem meteorologista, nem benzedeira explica. Vamos embora para a primeira história. O peixe que invadiu a igreja durante a missa. Olha, se eu não tivesse visto com estes olhos que a terra há de comer, eu mesmo dizia que era mentira. Mas foi no domingo de Ramos do ano passado, aqui mesmo em Porto Ferreira SP, no meio da missa, que um peixe pulou dentro da igreja. E não era qualquer peixinho, não. Era um bagre gordo, de bigode sério, com cara de quem veio fazer confissão. Mas calma, vou contar desde o começo. Era um domingo quente, daquele de rachar mandioca na sombra. Eu acordei atrasado, coloquei a camisa engomada, ajeitei o topete com cuspe e fui correndo para a igreja de São Vicente, no centro da cidade. A missa de domingo é sagrada por aqui. A dona Filomena, que mora na rua de trás, já tem um banco cativo desde 1983. E o padre Zé Raimundo... esse tem o sermão mais demorado do interior paulista. Tava tudo dentro da normalidade. Fiel bocejando no canto, ventilador fazendo mais barulho que vento e o coral desafinado entoando oração de São Francisco, num ritmo que até o santo deve ter virado o olho. Até que ouviu-se um estalo. Poc! A igreja inteira silenciou. O padre parou no meio da homilia e, de repente, chapuft, um peixe, sim, um peixe inteiro, vivo, saltou do batistério e caiu bem na frente do altar, no tapetinho vermelho que a dona Adalgisa tinha acabado de aspirar com aquele aspirador velho de rodinha, que só suga poeira se você fizer promessa antes. O bicho se debateu umas 2 vezes, olhou para todo mundo. Sim, ele olhou. E ficou ali, imóvel, como se esperasse que o padre falasse com ele. Dona Cotinha gritou, "É o fim dos tempos!" E saiu correndo, deixando a sombrinha pendurada no ombro de uma estátua de santo. O seu Arlindo tentou pegar o peixe com o chapéu, mas escorregou e quase derrubou a pia de água benta. E eu? Eu fiquei ali, travado, olhando aquele bagre com cara de seminarista arrependido. O padre, coitado, não sabia se rezava, exorcizava ou temperava. "Meus irmãos, isso é um sinal!" ele gritou, levantando os braços. "Mas de quê? Eu ainda não sei." O coral parou de cantar. A beata Jurema puxou o terço. O sacristão tirou o celular do bolso e começou a filmar, lógico. E o peixe, quieto, com os bigodes molhados e uma pinta preta em forma de cruz bem no lombo. A dona Filomena jurou que viu ele piscar para ela. E depois disse que sentiu uma paz estranha no coração, como se tivesse comido pamonha e tomado chá de boldo ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos de tensão mística, o peixe saiu pulando pelo corredor da igreja. Passou pelos bancos, desviou da bengala do seu Jaime, deu uma voltinha na pia batismal e saiu pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Ficamos todos ali, em silêncio. O padre olhou para nós e disse, "É melhor encerrar por hoje. Quem tiver pecado resolve em casa." E foi assim que naquela manhã quente de Porto Ferreira, a missa foi interrompida por um peixe. Mas isso foi só o começo, porque no dia seguinte começou a romaria.
Gente vindo de longe com garrafa d'água para benzer, dizendo que o peixe santo tinha curado a tosse do tio, a artrose da avó e até a calvície do cunhado. E aí, meu amigo, a coisa ficou séria. Depois do ocorrido na igreja, o tal do peixe virou mais falado que novela das 8. No mesmo dia, o vídeo gravado pelo sacristão Toninho, tremido de lado e com o dedo tampando a metade da lente, já tinha rodado nos grupos de WhatsApp da cidade inteira. No dia seguinte, já tinha rodado o Brasil todo, e o povo começou a chamar ele de Bagre de Deus. A praça da igreja virou ponto turístico. O banco em que o peixe parou virou altar improvisado. Tinha vela, retrato de parente, bonequinho de São Longuinho, até um sapato ortopédico com bilhete amarrado. Peixe, me arruma um emprego que não precise lidar com o gerente Clóvis. Eu ria, mas por dentro já estava achando estranho demais. O peixe sumiu. Ninguém viu para onde ele foi, nem no córrego, nem na bacia, nem nos baldes da peixaria do seu Libório. O Toninho jura que ele sumiu na luz. Diz que quando o peixe passou pela porta da igreja, o sol bateu tão forte que ficou tudo branco por uns segundos, e depois não tinha mais peixe nenhum. O padre Zé Raimundo proibiu de chamar aquilo de milagre oficialmente, mas deixou claro: não é milagre, mas se quiser rezar em frente ao tapete, pode. Só não esquece de contribuir com o dízimo. A cidade entrou num frenesi. Vieram caravanas de tudo quanto é canto: Matão, Descalvado, Araras, até gente de fora do estado. A dona Cotinha, que antes gritava "fim dos tempos", agora vendia miniaturas de peixe de biscuit por 5 conto cada. O sacristão virou influencer, abriu um canal no YouTube, Visões de Toninho. E eu comecei a me perguntar: por que justo aqui? Por que justo na nossa igreja? Foi então que encontrei o seu Alfeu, o pescador mais velho da cidade. O homem tinha mais rede que memória e mais história que corda de anzol. Seu Alfeu, o senhor já viu coisa parecida? Ele me olhou com aquele olho de catarata e disse: esse peixe aí eu conheço. Como? Assim? Em 1968, no tempo da cheia grande, apareceu um bagre igualzinho lá pro lado da fazenda Santa Brígida. Ninguém conseguiu pescar. Ele vinha, olhava e ia embora. Diziam que era encantado. Encantado? Ou era padre? Nunca soubemos. E então ele me contou algo que me fez gelar. Disse que aquele bagre só aparecia quando a fé estava fraca, mas o povo ainda tinha esperança. Era como um sinal, um lembrete, de que nem tudo precisa de milagre. Às vezes, só precisa de um susto certo na hora, errada. E naquele dia, eu comecei a prestar mais atenção. O povo sorria mais na rua, as pessoas estavam voltando à missa, até o padre estava menos bravo. Mas o peixe, nada dele aparecer de novo. Diziam que ele virou lenda. Mas para mim, ele só estava esperando a próxima missa certa, o dia exato, a hora exata. Porque no interior, até peixe sabe o momento de fazer silêncio. Se até aqui a história já estava esquisita, o que veio depois virou novela mexicana com roteiro de pescador. Na semana seguinte ao sumiço do peixe, a cidade estava em clima de romaria popular improvisada. Cada um contava um causo novo do tal Bagre de Deus. Teve gente dizendo que sentiu cheiro de peixe durante a Ave Maria, outros que sonharam com o bicho nadando em água benta. Mas nada superou o que aconteceu com a dona Genoveva. A Genoveva era conhecida em Porto Ferreira por 3 coisas: vender empada de palmito no portão, reclamar do calor mesmo no inverno e carregar um joanete do tamanho de um limão galego no pé esquerdo, que há anos ela dizia que só sai na base da oração ou da motosserra. Pois foi num domingo de missa cheia, com a igreja ainda no falatório do peixe, que ela resolveu entrar, descalça, dizendo que o tapete onde o bagre tinha parado agora era santo. Fez o sinal da cruz, fechou os olhos, ajoelhou devagar, porque o joanete não permitia pressa,
e encostou o pezão bem no meio do tapete. Ficou ali em silêncio. A igreja inteira em suspense. Dava para ouvir até a beata Josefina mastigando, hóstia de boca aberta. E então aconteceu. Fez plec. O som ecoou pela nave. A dona Genoveva arregalou os olhos, se levantou como quem levou choque e saiu andando normal. Isso mesmo, sem mancar, sem botar a mão no joanete, sem joanete. O pé parecia novo, liso, rosado, digno de propaganda de creme de azedume. O povo aplaudiu. O padre se benzeu 3 vezes e o sacristão Toninho já estava com o celular na mão. Milagre registrado em tempo real. Já tô subindo pro canal. Na saída, Genoveva ergueu a empada pro céu e gritou: "Obrigada, peixe santo!" Aí pronto, foi o que faltava. A fila para pisar no tapete dava volta na igreja. Teve gente que foi com galinha debaixo do braço, cachorro com coceira, bebê com cólica. Todo mundo queria um pedacinho da graça do peixe. O padre, pressionado, improvisou uma plaquinha. Tapete em observação, um milagre por CPF. Enquanto isso, a prefeitura apareceu. A secretária de turismo já estava querendo lançar a Semana do Bagre Iluminado com camiseta. Chaveiro, caneca e até uma peça teatral. Bagre, o musical. Mas nem tudo era aplauso. Tinha gente desconfiada. O seu Arlindo, por exemplo, disse: "Isso aí é armação. O joanete dela era psicológico, igual minha alergia à sogra." Outros diziam que a Genoveva tinha feito cirurgia escondida em São Carlos e agora queria fama. Mas ninguém podia explicar o seguinte: onde foi parar o joanete? Uma criança jurou que viu algo estranho no tanque da casa paroquial. Um caroço boiando, com a cara do padre, sorrindo. Mas isso, claro, ninguém confirmou. Só sei que daquele dia em diante, o tapete da igreja foi promovido a patrimônio espiritual da cidade. E o peixe, embora sumido, virou símbolo de fé, milagre e, por que não, ortopedia rural. Mas o que ninguém esperava era o que viria na missa da semana seguinte, porque naquele dia o peixe voltou. Estava tudo preparado para o batizado das trigêmeas da família Moura. Coisa rara por aqui, porque nascer 3 de uma vez só em Porto Ferreira é tão comum quanto chover ao contrário. A igreja estava lotada. Teve até que colocar banco emprestado do salão de baile da dona Neuza. As 3 meninas, vestidas de renda branca com fitinha lilás, dormiam nos colos das madrinhas, e o padre Zé Raimundo estava inspirado, falando da importância de abençoar esses brotinhos de esperança, como ele mesmo dizia. Até ali, tudo calmo. O coral tinha acertado o tom. Milagre. O ventilador estava girando sem ranger. Outro milagre. E ninguém tinha desmaiado por causa do calor. Triplo milagre. Mas aí, como já era de se esperar, veio o 4º milagre. E não foi pequeno. No momento exato em que o padre ergueu a mão para abençoar as crianças com água benta, ouviu-se um estalo vindo do telhado. Toque. E então, ploft! O peixe voltou. Sim, ele mesmo, o bagre de Deus, saltou do alto do vitral lateral e caiu diretamente na pia batismal, espirrando água benta para todos os lados como um foguete aquático sagrado. A água voou longe, batizou meia dúzia de crente por acidente e ainda acertou a peruca da beata Terezinha, que voou 3 bancos para trás. O padre ficou paralisado, com a mão ainda suspensa, enquanto o peixe nadava calmamente dentro da pia, como se fosse um spa divino. Dona Cotinha começou a gritar: "É ele, o enviado, o escamado santo!" Dessa vez não houve pânico, não teve correria, nem ninguém tentou fritar o bicho como o seu Raul prometeu da primeira vez. Pelo contrário, o povo ajoelhou. O peixe ficou lá por uns bons 5 minutos. Nadava, devagar, de um lado para o outro, encarando os presentes com um olhar que dizia: "Estou vendo seus pecados e eles têm cheiro de cachaça." As trigêmeas acordaram e começaram a rir. Rir mesmo, gargalhar alto. E uma delas apontou para o peixe e soltou: "Papá!"
e o povo interpretou aquilo como sinal claro de que o peixe era a reencarnação do bisavô delas, o velho Papai Moura, que morreu afogado na enchente de 1993 e dizia que ia voltar quando a cidade precisasse. O sacristão Toninho já estava em cima da cadeira filmando tudo em 4K com um celular novo, doado por um seguidor que virou devoto depois do milagre do Joanete. E como chegou, o peixe saiu. Saltou da pia, quicou no altar e sumiu atrás da cortina do coral. Quando foram procurar, nada. Só um rastro de água e umas escamas brilhantes em forma de cruz. As trigêmeas foram batizadas com a água que sobrou. O povo aplaudiu de pé. E o padre simplesmente se sentou no banco da frente, tirou a estola e murmurou: "Se aparecer um jacaré semana que vem, eu peço aposentadoria." Depois do batizado das trigêmeas, a cidade de Porto Ferreira entrou para um estado de devoção que nem novela das 6 explica. Todo mundo só falava dele. O Bagre Santo. Virou tema de oração, bingo da paróquia, camiseta na feira e até marcha de procissão. Mas como tudo no interior tem hora para começar, e para acabar, o Bagre resolveu deixar um último sinal. Um milagre final. E aí, sumiu para sempre. Foi numa madrugada de quinta-feira. Choveu fino a noite inteira e, de manhã cedo, o padre Zé Raimundo encontrou na porta da igreja um rastro molhado que ia do portão até o altar. No altar, nada. Mas no lugar do peixe, bem onde ele tinha parado da primeira vez, estava uma carta, escrita em letra torta com tinta azul desbotada, assinada As, ele. Ninguém entendeu, mas a carta dizia mais ou menos assim: "A fé é como peixe na água limpa. Quando o povo acredita, ela aparece. Quando duvida, ela mergulha fundo." Só isso. A igreja virou ponto de peregrinação. A carta foi emoldurada e colocada na parede lateral, perto do vitral de São Pedro. Irônico, né? E desde então, o peixe nunca mais apareceu. Mas os efeitos dele ficaram. A dona Genoveva abriu uma loja de sapatos chamada Joanete Nunca Mais. As trigêmeas ganharam uma matéria no jornal da região, batizadas por um peixe, as meninas do milagre. O sacristão Toninho virou influencer católico com canal próprio, milagres e memes. E a cidade, que antes só era famosa pela cerâmica, agora ficou conhecida como a única onde um peixe interrompeu uma missa 2 vezes e saiu aplaudido. O mais doido: tem gente que diz que o peixe ainda está por aí, que ele aparece em córrego escondido ou na poça d'água depois da chuva, só para ver se o povo ainda lembra dele. Eu mesmo, esses dias, fui pescar na beira do rio Mogi Guaçu. Joguei a linha e a água estava tão parada que dava para ver o fundo. De repente, um peixe passou devagar. Era ele, eu juro. E ele me olhou, com aquele mesmo olhar de não. Duvide, só acredite. Mas dessa vez eu não tentei pegar, só dei bom dia. E ele sumiu. E desde então, nunca mais fui o mesmo, porque quando um peixe entra na igreja, muda o sermão. Mas quando ele entra na sua fé, muda a vida. Meu nome é Zé Cícero, nascido e criado ali mesmo no pé da Serra do Livramento, em Riacho das Almas, Pernambuco, onde o povo é simples, a terra é rachada e o que não falta é história boa para contar. Mas essa que eu vou relatar agora, olha, nem minha avó benzedeira teria coragem de inventar. Tudo começou com um galo, mas não era qualquer galo, era o Espiridião. Nome esquisito, né? Mas foi o que minha filha pequena escolheu depois de assistir um documentário sobre um padre da Grécia na televisão velha da cozinha. E o nome pegou. O galo era vermelho escuro, rabo emplumado, peito estufado e bico torto. Parecia que estava sempre rindo da sua cara. E o mais estranho, ele só cantava de madrugada e para lua cheia. É isso mesmo que você ouviu. Toda lua cheia, lá pelas
2 da manhã, ele subia no telhado do galinheiro e soltava 3 cantos cronometrados, como se fosse um relógio vivo. O primeiro, longo e doído. O segundo, mais curto, meio rouco. O terceiro fazia a espinha gelar. E aí, silêncio. O bicho descia do telhado e dormia como se nada tivesse acontecido. No começo achei que era maluquice. Galo doido, bicho danado, sei lá. Mas foi só ele começar com isso que as coisas começaram a mudar na cidade. A cisterna do seu Toinho amanheceu cheia, sendo que não chovia fazia 3 semanas. A cachorra da dona Luzia, que não paria há 2 anos, deu à luz 5 filhotes na mesma noite do terceiro canto. E o rádio do bar do Zé Galego, que só pegava AM chiado, passou a sintonizar uma rádio de Portugal, só durante o canto do galo. Te juro por Nossa Senhora da Conceição, o povo achou engraçado, diziam que era coincidência que o galo era só acertado com a lua, como dizia a velha Maricota, mas eu comecei a desconfiar, porque em uma dessas noites de canto sonhei com água, muita água, correndo pelas ruas lavando tudo. Acordei assustado com o espiridião me encarando da janela. Juro, o bicho me olhava parado sem piscar, e no fundo do olho dele parecia ter uma lua. Comentei com meu compadre Aristeu. Ele riu, claro. Cícero, tu precisa é de chá de boldo, não de galo profeta. Mas naquela semana começou. O céu fechou. Nuvem carregada, vento diferente. No rádio, o locutor falava de tempo nublado e isolado. Mas o galo cantou 6 vezes. 6 cantos? Eu contei com a espinha gelada. Na madrugada seguinte, ele cantou 9. E no sábado, ficou a noite inteira sem parar. Aí eu soube. O espiridião estava avisando. Alguma coisa grande ia acontecer. E aconteceu. Mas isso eu conto no próximo capítulo. Porque o que esse galo previu, nem radar meteorológico pegou. No outro dia, acordei com um aperto no peito que só quem cresceu vendo o céu mudar entende. Sabe aquele silêncio estranho, pesado? Nem passarinho cantava. O vento estava parado, o ar parado. E o espiridião, meu galo, sumido. Isso mesmo. Cadê o bicho? Nem no poleiro, nem no galinheiro, nem no telhado, que era onde ele adorava ficar filosofando com a lua. Fiquei agoniado. E foi quando ouvi o grito da minha vizinha. Zé, Cícero, o poço do quintal tá cheio de novo. Saí correndo e era verdade. O poço dela, que estava seco fazia uns 5 meses, estava transbordando água cristalina. E não era só ali. Fui andando pela rua e percebi que todas as cisternas da rua estavam cheias até a borda, mas o céu seguia limpo, sem uma gota de chuva. Lá pela hora do almoço fui até o centro da cidade e dei de cara com um alvoroço no calçamento da praça. A fonte, que vivia seca há anos, estava jorrando água tão forte que parecia coisa de filme. Isso é milagre, gritava Dona Hermínia. É a bênção do galo, dizia outro. Ou é encanamento estourado, resmungava um cético segurando a sombrinha. Mas aí veio o absurdo. Do nada, começou a brotar água das paredes da escola. Sim, das paredes. A criançada achou que era bruxaria. A professora chorou e o diretor ligou para a Compesa, achando que era infiltração. Mas os técnicos vieram e disseram, não tem nada errado. Essa água não está vindo de encanamento nenhum. E o povo começou a ficar com medo. O padre Raimundo chamou uma reza na igreja às pressas. É castigo? É sinal, é dilúvio disfarçado. A igreja lotou em minutos. Todo mundo rezando com vela na mão e olho arregalado. Mas o que me preocupava mesmo era o sumiço do espiridião. À noite a coisa piorou. Os rios que cortavam o riacho das almas começaram a subir, sem chuva. Sim, você leu certo. Ninguém viu nuvem, ninguém viu trovão. Mas os leitos estavam engolindo as margens e a água avançava pelas estradas de barro, pelos brejos, pelos quintais. Na rádio, um locutor já meio desesperado dizia: é água para todo lado, minha gente. Se protejam. Não sabemos de onde está vindo, mas está vindo.
Foi aí que, por volta das 3 da manhã, ouvi o canto. O Espiridião tinha voltado. Estava em cima do telhado da capela do cemitério velho, cantando de cara para a lua, com um brilho nos olhos que eu juro que não era reflexo. Mas dessa vez, ele não cantou 3 vezes. Ele cantou 12. 12 cantos. Cada um mais alto, mais firme, como se o bicho quisesse acordar o mundo. E funcionou, porque, no amanhecer seguinte, a cidade acordou alagada. O centro estava com água até o joelho. O campo do time amador virou lagoa. E até a igrejinha da esquina ficou com os bancos boiando como canoa. O mais maluco, ninguém morreu, porque por algum motivo que ninguém explica, o povo se preparou, pegou as coisas, se abrigou, se protegeu, como se já soubessem, como se tivessem ouvido o aviso, ou melhor, o canto. E foi aí que a cidade inteira começou a ver o Espiridião não como um simples galo, mas como um sinal vivo. Mas o que ninguém esperava é que ele ainda tinha mais a revelar. Depois da enchente sem chuva e do retorno triunfal do Espiridião em cima do cemitério, Riacho das Almas nunca mais foi a mesma. O galo virou símbolo da cidade. Teve faixa na entrada do município: Terra do Galo Profeta. Se ele cantar, escuta. E até os políticos começaram a mencionar ele no discurso. Prometo obras, saneamento e respeito ao nosso oráculo emplumado. Mas o mais inacreditável ainda estava por vir. Tudo começou numa terça-feira, quando eu estava escutando o programa da Rádio Sertaneja FM, igual fazia todo dia enquanto descascava mandioca. O locutor, o velho Chico Tomateiro, estava falando das promoções do mercadinho quando o rádio deu um chiado estranho. E então, é ele! A voz veio grave, arrastada, mas não era do Chico. E também não era interferência. Era uma voz com eco, como se fosse um canto de galo falado. Cuidado com a ponte da Jacuba. Ela não vai aguentar. Eu gelei. Pausei tudo, fui bater no portão do Aristeu e perguntei: Tu ouviu isso? Ouvi sim. Tava no rádio, vocês estão brincando comigo? Fomos até a rádio. O Chico Tomateiro estava branco igual cal. Eu não falei nada da ponte, juro, e olha aqui. Apontou para o gravador de fita da rádio. Rebobinou, e a voz estava lá. A mesma, com o mesmo aviso. O que era mais doido. O locutor disse que, segundos antes da voz surgir, um galo vermelho apareceu na janela do estúdio, subiu no beiral e ficou olhando fixo para dentro com um brilho esquisito no olho. Eu pensei que estava alucinando, mas o bicho sumiu no ar, feito fumaça. No outro dia, por via das dúvidas, a prefeitura mandou interditar a ponte da Jacuba. Chover não choveu, mas na madrugada a água subiu de novo, sabe-se lá de onde, e a ponte desabou sozinha. Ninguém se machucou, porque todo mundo já tinha sido avisado. A notícia se espalhou feito fogo no mato seco. Veio gente de Caruaru, de Surubim, de Limoeiro. Todo mundo queria ver o galo que falava no rádio. A Rádio Sertaneja FM começou a colocar sessão de escuta com Espiridião no fim da programação. Se tiver recado, ele vai dar. E às vezes dava. Num dos programas, a voz apareceu de novo. Plantem feijão, não milho, o solo agradece. O povo obedecia. E milagre ou não, a colheita dava boa. Mas nem tudo era paz. Apareceu um grupo querendo levar o Espiridião para a capital. Diziam que era importante para o estudo da ciência e da espiritualidade animal. Nem pensar! Gritou Dona Zuleide, líder da Associação dos Admiradores do Galo Profeta. Fizeram até cordão humano em volta do galinheiro. Mas o galo sumiu de novo. Ficou 3 semanas desaparecido. Nem pena, nem canto, nem sinal. A cidade entrou em desespero. A rádio botou um altar no estúdio. O povo fazia vigília, soltava milho no terreiro da praça e teve até quem tatuou o Espiridião no ombro, segurando um microfone. Até que, numa madrugada silenciosa, o rádio chiou de novo e dessa vez ele não falou.
Ele cantou 3 vezes e depois só disse: a profecia não acabou. Foi aí que percebi. Tinha mais vindo por aí. Depois daquele canto no rádio, 3 vezes seguidos, seguido da frase: a profecia não acabou. Riacho das Almas entrou numa espécie de transe coletivo. Ninguém mais sabia o que esperar. O povo andava de olho no céu, no chão, nas sombras das árvores e até no cocô dos passarinhos, procurando sinal de alguma coisa. Todo o canto de galo era analisado como se fosse mensagem cifrada. E o mais estranho, o espiridião continuava desaparecido. Mas as mensagens não pararam. Começaram a surgir bilhetes anônimos nos lugares mais esquisitos. Um foi encontrado dentro do forno da padaria, assinado só com uma pena desenhada dizendo: evitem subir o morro na próxima lua cheia. Outro foi achado dentro da garrafa térmica da rádio, enrolado em papel de pão. O cachorro da dona Celina tem razão, sigam ele. E seguiam. E dava certo. Porque o povo já tinha entendido, o espiridião estava se comunicando por onde podia. Até que, num domingo, perto das 5 da manhã, recebi uma ligação do vigia da igreja. Seu Cícero, o senhor precisa vir ver isso. Agora. Corri até lá com o coração saindo pela boca. E lá estava ele, no telhado da igreja. Não, pera, no alto da cruz do telhado da igreja. Sim, senhor. O espiridião estava empoleirado na cruz de ferro, equilibrado feito artista de circo, com a luz da aurora batendo nas penas vermelhas, fazendo ele parecer uma estátua viva. E ele não cantava. Ele olhava para frente, para o horizonte, para onde nascia o sol. Atrás de mim, o vigia sussurrou: é hoje. Foi aí que o povo foi chegando, um por um. Primeiro os beatos, depois os curiosos, depois o pessoal da feira, depois até os turistas que dormiam em rede na pousada da dona Magali. Formou-se uma multidão em silêncio, todos olhando para a mesma direção que o galo olhava. E, de repente, a terra tremeu, bem leve, um tremorzinho que mais parecia soluço de chão. E então, a represa do sítio velho transbordou. Um filete de água rompeu a borda lateral e desceu serpenteando pelo mato. Mas o espiridião não se mexeu. A água veio devagar, sem destruição, desviando das casas, passando pelos lados, irrigando as plantações que sofriam com o sol. Foi como se a enchente fosse guiada, controlada, precisa, e todo mundo viu, todo mundo sentiu. Era milagre, ou ciência demais para nossa cabeça. O galo então cantou uma única vez, alto, estrondoso, tão forte que fez o sino da igreja vibrar sozinho. E aí, voou. Sim, voou. E ninguém nunca mais viu o espiridião. Mas desde então, em Riacho das Almas, toda vez que o céu escurece do nada ou o rádio chia sem explicação, o povo para, escuta e diz: será que é o espiridião mandando o recado de novo? Tem quem diga que ele virou estrela, tem quem diga que ele reencarnou num gavião. Mas eu sei que ele volta, porque toda lua cheia, se você ficar em silêncio no terreiro, bem lá no fundo, dá para ouvir o canto dele. Já fazia 1 ano que o espiridião tinha desaparecido depois daquele voo místico da cruz da igreja. E mesmo com o tempo passando, o povo de Riacho das Almas não esqueceu. Muito pelo contrário, o galo virou santo, lenda, história, de cordel e até marca de café. Galo profeta, o único que acorda e alerta. Todo mundo tinha uma teoria. Uns diziam que ele voltou para o céu, outros que virou o espírito da mata. Teve até quem jurou que viu ele dando entrevista disfarçado de papagaio num documentário do Discovery Channel. Mas o que ninguém esqueceu foi o dia exato do milagre da represa, 13 de março. E quando esse dia chegou de novo, a cidade decidiu fazer algo nunca antes visto: parar. Isso mesmo. A prefeitura decretou feriado.
Escolas, bancos, comércio, tudo fechado. Cartazes colados em todo lugar. 13 de março, dia de esperar o galo. Na praça principal, montaram um palco com o microfone voltado para o céu. No telhado da igreja, uma câmera filmava ao vivo, 24 horas, esperando qualquer sinal. E na Rádio Sertaneja FM, o programa especial chamava-se Se Ele Cantar, Nós Transmitimos. Todo mundo vestido de vermelho, chapéu com pena, medalhinha com o bico do espiridião estampado. O povo levou milho, rádio de pilha, almofada, de galinheiro, bandeira com as palavras Canta Espiridião, bordadas à mão. E aí começou a vigília. À meia-noite em ponto, silêncio. Nem cachorro latia, nem vento soprava. Até os sapos pareceram respeitar o momento. E, de repente, um grito. Lá, no Morro da Antena, uma sombra. As câmeras viraram, os binóculos surgiram. E ali, parado, tinha sim algo, uma ave, em silhueta, pousada numa pedra, alto, majestosa, com o peito estufado e a cabeça levemente curvada para frente, como se escutasse a cidade. Mas não cantou. O povo esperou. Alguns choraram, outros rezaram, até que, com o primeiro raio de sol, a ave voou. E no exato momento em que ela sumiu no céu, um arco-íris se formou sobre o rio. Ninguém falou nada, mas todos sabiam. Era ele, o Espiridião. Ou talvez um recado dele, ou só a fé do povo materializada em forma de ave. Mas não importava, porque naquele dia, Riacho das Almas viveu algo que nenhuma cidade do mundo jamais ousou, parar a vida para esperar um galo. E desde então, todo 13 de março a tradição continua. A cidade para, a praça enche, e a pergunta paira no ar como o canto de um milagre. Será que ele volta esse ano? E aí, meu povo, viu só que loucura? De um lado, um peixe que resolveu visitar a igreja justo na hora da consagração. Do outro, um galo que cantava mais certo que previsão de aplicativo e que fez uma cidade inteira parar só para esperar o próximo aviso. Agora me diz, qual das duas histórias você achou mais maluca? Comenta aí, porque eu leio tudo, tudinho. Ah, e não esquece de deixar nos comentários de que cidade você é, que no próximo vídeo pode ser a sua cidade que aparece aqui no canal. Se inscreve, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também adora um causo e lembra, todo dia às 18 horas tem história nova aqui no Mentira de Pescador. E ó, se você achou que peixe em missa e galo vidente era demais, espera só até ouvir o que aconteceu quando um homem tentou ensinar latim para um jegue, mas isso, meu amigo, é assunto para o próximo vídeo. Até lá. E não se esquece, se o galo cantar 3 vezes, escuta com atenção.